Estamos aqui para mais um Caminhos da Escrita. No Caminhos da Escrita de hoje nós falaremos sobre o uso do ChatGPT para quem busca um apoio aí na escrita, na revisão dos seus textos, aí, correções e tudo mais. Então, como dica de uso do ChatGPT, para aqueles que já são aí usuários, têm um acesso ao ChatGPT, primeira coisa a se fazer é acessar o ChatGPT. O ChatGPT, para quem não sabe, ele te dá opções para além do próprio ChatGPT, como o Writer for Me, ou seja, uma adaptação, uma ferramenta a mais junto do ChatGPT para ele te auxiliar na escrita, ou seja, escrever para você. Não é que ele vá fazer o seu trabalho, como eu já disse aqui em outros vídeos, mas é você, ao momento que você entra no ChatGPT e pede aqui para ele fazer um texto, ou revisar um texto, você cola aqui um texto que você já fez. Então eu tenho aqui, por exemplo, esse texto sobre metodologias ágeis, e se eu venho aqui e peço, copio esse texto que eu já escrevi. Então eu tenho aqui um texto já escrito, vou copiar aqui para o Write for Me, e aqui eu vou solicitar ao ChatGPT, revise o texto a seguir. Ele vai dizer que sim e pedir o texto aqui que eu quero fazer a revisão. Eu lanço o texto, e aí ele começa então a fazer essa revisão para mim. Legal. Agora, o que fica aqui nesse vídeo de hoje de dica? O ChatGPT, ele tem aqui muito, que às vezes as pessoas não utilizam, que é a possibilidade de personalizar o ChatGPT. Então, muitas das vezes, as pessoas elas entram no ChatGPT, começam a usar, a fazer solicitações ali, mas sem uma personalização. No meu caso, como eu faço revisões de textos, pesquisas de referências e tudo mais, eu tenho aqui então um ChatGPT personalizado e que traz aqui algumas características que ele deve atender. Então eu digo aqui, se eu iniciar minha instrução com barra, por exemplo, ele vai olhar os demais caracteres após aqui a introdução e vai executar para mim algumas ações. Exemplo, se eu entrar com o comando /h, ele vai informar dia e hora. Se eu entrar com /ti, por exemplo, eu estou dizendo para ele aqui que é para ele traduzir o meu texto para o inglês. Se eu entrar com /tp, por exemplo, ele vai traduzir a mensagem anterior para o português. /a, ele vai solicitar aqui o assunto para o qual eu fiz a pergunta, e transformá-lo numa estrutura de artigo, por exemplo. E após todo esse movimento, ele vai considerar aqui o que eu solicitei para ele, Eu falei assim, olha, ChatGPT, você vai considerar que eu estou atuando como um redator de conteúdo especialista no assunto indicado. Então você vai escrever aqui para mim, usando pelo menos 15 títulos e subtítulos, criar um índice para esse artigo, indicando tópicos e subtópicos, ele tem que ter no mínimo aqui 2.000 palavras e por aí vai. Então eu estou dizendo para ele quem sou eu, qual é a minha persona, qual é o meu perfil. Eu não sou um simples usuário, que está aqui diante do ChatGPT, então, pedindo para ele revisar um texto. Ele vai entender no momento em que eu configurei, ou seja, eu personalizei ele aqui, ele vai entender o seguinte, olha, quem está aqui à minha frente, comunicando comigo, é uma pessoa que é um revisor de texto, que entende de uma estrutura de artigo, de um TCC, de uma dissertação, tese, e que
precisa de uma revisão de um texto de no mínimo X palavras, né? De no mínimo X páginas, né? Então ele vai partir desse ponto, né? Trazendo aqui, olha, inclua 5 perguntas comuns ao assunto, né? 5 pontos relevantes, né? Terminando o parágrafo sempre com uma conclusão. Então, em cima do que eu escrevi, na hora que eu devolvo para ele revisar, ele vai pegar, né, o meu texto e vai revisar considerando esses pontos aqui, né, e vai me devolver então. E por fim, como eu solicitei a ele aqui, ó, né, indicando aqui ainda referências bibliográficas, né, baseando na ABNT. Então, no momento que eu insiro inclusive as minhas referências, ele também vai fazer uma revisão do que eu construí, né, considerando a norma da BNT. Então, no momento em que eu personalizo, porque se eu não utilizo essa personalização aqui, no momento de fazer a minha revisão aqui, né, ele não vai, né, que eu revise o seguinte texto. Ele não vai entender quem é você, né, qual é o seu perfil, ele vai partir de um padrão, né, de escrita e vai te devolver. E no momento em que eu, então, personalizei aqui o meu ChatGPT, ele considerou o meu perfil, né, escreveu e me devolveu aqui, né, com base, né, exatamente dentro do perfil que eu configurei. Então fica aqui essa dica, né, para você que quer usar o ChatGPT, né, utilize então do ChatGPT fazendo aqui essa configuração. É o botão à direita aqui, ChatGPT, personalize o ChatGPT, entre aqui então com o que você quer enquanto escritor, né, revisor, né, e veja aí o que o ChatGPT pode te auxiliar nesse sentido. Ficamos aqui com mais um Caminhos da Escrita. Siga-nos aí no canal. Um abraço a todos.